Olá, esse é o Tax Talks, o podcast com visão estratégica e prática da reforma tributária. Uma iniciativa da Revisia, a plataforma de inteligência tributária que transforma dados em insights, e do Tax and Women, o grupo que promove o protagonismo feminino na área tributária. Vamos conferir alguns takes desse episódio? Chamado o Split Payment super inteligente, porque ele consulta antes o sistema e só recolhe para os cofres públicos, só entrega para os cofres públicos aquele valor eventualmente devido. O Split Payment, não, já há um pagamento antes do tributo. Então as empresas vão ter que se organizar no seu fluxo de caixa, para ter certeza que elas não vão ter uma despesa até financeira. E eventualmente tem que recorrer a um banco ou um adiantamento de valores. O split, então ele é algo que de certa forma vem como garantia para o adquirente de que o imposto, ou IBS, CBS, os tributos foram pagos, portanto ele tem direito a crédito. Todos os gastos importantes para a atividade da empresa serão sim creditáveis. Isso me parece uma evolução frente ao sistema anterior, que era muito segmentado. Ele lide, então, essa ideia de sonegação que existe, infelizmente, no sistema atual, e reduz ou elimina muito a inadimplência, né? Ele tem essas características. Olá, tudo bom? Eu sou Cristiane Pires McNaughton, tributarista, e estou aqui para apresentar o Tax Talks, o podcast da Revisia em parceria com o Tax Women, que tem por foco colocar a reforma tributária em análise, estudando, conversando sobre os principais pontos da reforma, especialmente no que ele impacta setores estratégicos e como que vai ficar o dia a dia das empresas com a reforma. Hoje estou aqui com um convidado super especial para falar sobre reforma tributária e split payment. O nome do nosso convidado é Charles William McNaughton. Charles é mestre e doutor pela PUC, fez pós-doutorado pela USP, é professor do mestrado do IBET e advogado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Charles. Muito obrigado, Cristiane. É uma grande honra participar. Honra nossa ter você aqui, Charles. Charles é um grande nome do tributário e hoje veio esclarecer um pouco mais desse novo sistema de pagamento que todos nós queremos saber. Mas antes de nós falarmos sobre o nosso tema específico do dia, eu gostaria de saber um pouco de você, Charles. Os nossos telespectadores, nossos ouvintes querem saber um pouco de você. Conta um pouco da nossa história, como que você chegou no tributário, como você chegou onde você está hoje. Bom, então vamos lá. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vou começar, na verdade, contando da minha história particular e dizer o seguinte: eu sou filho de um estrangeiro que veio para o Brasil. Ele conheceu minha mãe em Veneza, se apaixonaram, se casaram 3 meses depois, e o papai chegou no Brasil, mal sabia falar português, e tem uma história que me lembra um pouco o nosso sistema tributário, porque ele chega no Brasil e vai comprar um cigarro. Então ele vai até a banca e fala assim: por favor, quero comprar um Marlboro. Daí o pessoal da banca, o jornaleiro, olha para ele e fala: o quê? Quero comprar um Marlboro. O cara fala: o quê? Um Marlboro. Ele aponta. E o jornaleiro fala: o senhor quer um Marlboro. Então meu pai entendeu que tinha que aportuguesar as palavras para comprar. No dia seguinte, já mais descolado, como funcionava o Brasil, ele foi até a banca e falou: por favor, quero uma time. O cara: o quê? Eu quero uma time. O cara: o quê? Aí ele apontou: o senhor quer uma time. E ele vai e compra a revista. Eu acho curioso que às vezes no direito tributário a gente tem essas características, né, de uma inconstância, de uma incoerência. Mas meu pai fez direito na PUC, apesar de não ter tido uma única aula de português, ele conseguiu passar e ser aprovado. E ele fez, eu era criança, então ele me levava para a faculdade quando eu era criança, às vezes aula sábado,
professor olhava dos dois, perguntava qual dos dois era aluno, eu já queria participar da aula e tal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10. 10. E resolvi fazer direito. Então você começou o direito com 10 anos. Posso dizer que sim. E então fiz direito na PUC, seguindo os passos do meu pai. Daí eu falo que eu sou um filho da PUC, porque eu fiz graduação na PUC, pós-graduação na PUC, mestrado na PUC, doutorado na PUC. Fui assistente do Dr. Paulo de Barros Carvalho, ali por 10 anos, no doutorado e mestrado. E depois só traí a PUC quando eu fiz o pós-doc na USP. Mas, em termos profissionais, eu sempre falo, né? Eu era um grande fracassado, até encontrei uma mulher que mudou minha vida e me tirou da sarjeta. Essa mulher, para quem não sabe, é a Cristiane, que está aqui. Então descontem tudo que ela falou bem de mim. Podem descontar 90%, porque ela é super suspeita. Mas, Cris, é um prazer estar aqui. Prazer o nosso em receber você, Charles. E uma questão, né, que eu não poderia deixar de falar é que o Charles é coautor do livro Curso de IBS-CBS, o livro que fala sobre a reforma tributária desde a Emenda Constitucional 132 de 2023 e da Lei Complementar 214 de 2025. Né? Ele é coautor comigo deste livro. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, qual foi a ideia do curso de IBS-CBS? A ideia do curso do IBS-CBS foi, de certa forma, explicar esses dois tributos a partir do contexto do nascimento da reforma. Então, explicar, a gente participou dessa produção da reforma há muitos anos. Desde 2018, a gente já convivia, já ouvia as explicações, e a ideia foi um pouco explicar o racional da reforma. Então, o livro, ele busca contextualizar os artigos da lei complementar e da Emenda Constitucional 132 de 2023, e busca relacionar as lives que foram feitas, por exemplo, da SET, da Secretaria da Reforma Tributária, o que eles explicaram, buscar um pouco dialogar com o direito anterior, apontando os institutos, por que nasceu cada elemento, e assim por diante. Até contextualizar, né? Buscar digerir um pouco esses dispositivos e sistematizar, explicar o IBS-CBS de uma forma sistemática, a partir da implementação da Constituição e da Lei Complementar. Muito bom, muito bom. Eu adoro esse livro, é um livro especial, né? Deu um trabalhinho, então como vocês podem ver aqui, ele tem 700 páginas, né? Mas é um livro assim que a gente se dedicou com muito carinho para escrever, né? Então é um livro muito especial. E um dos temas abordados neste livro, que é justamente o que o Charles vai falar hoje, é sobre o split payment. Então, Charles, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, para quem, né, nunca ouviu falar, ou mesmo para quem já ouviu falar, o que é o split payment? Como que ele vai funcionar? Bom, vamos lá. Eu queria comentar o seguinte. Eu lembro desde lá em 2018, quando eu via da reforma, já se dizia que o crédito só seria aceito caso houvesse o pagamento do IBS e da CBS. Na época não era nem IBS-CBS, se falava em IVA. Sim. Então, se desde tivesse o pagamento do IVA, o crédito seria aceito. Isso, na época, me causou grande preocupação. Porque hoje, uma empresa, para aproveitar um crédito de ICMS, por exemplo, ela já tem uma grande dificuldade, que ela tem que provar o chamado kit boa-fé. Então, ela tem que provar que a operação ocorreu, tem que provar que ela pagou o fornecedor, tem que provar uma série de elementos, senão ela corre o risco de ser considerada uma compra inexistente, principalmente se o fornecedor for considerado inidôneo, ou seja, inexistente. Então, quando eu vi que teria mais esse requisito de que para o crédito teria que ter o pagamento prévio, eu confesso que fiquei preocupado de burocratizar. Por que essa exigência? Porque o sistema atual, além de inadimplência, ele tem um elemento que é a chamada venda de nota, né? A chamada empresa noteira. Então, o que acontece? Aquela pessoa que comete uma fraude, ela compra uma nota fiscal de alguém que não vendeu a mercadoria, paga um valor menor e se aproveita do crédito. A empresa que emite a nota nunca paga o ICMS e depois desaparece.
uma empresa que não existia. Felizmente existe isso no nosso sistema e o fisco identifica casos assim. Então, para evitar esse tipo de situação, então fala, olha, na verdade, para aproveitar o crédito, tem que ter o pagamento. E com isso, a empresa noteira perde o sentido. Porque se ela não pagar o ICMS, eu não posso me aproveitar do crédito. Então, esse tipo de operação deixa de fazer sentido. Então, surgiu esse elemento que, para mim, pensando na iniciativa privada, era um elemento de preocupação, porque é um requisito a mais. Eu tenho que controlar se o meu fornecedor pagou ou não o imposto. Quando isso é discutido, se fala o seguinte, não, mas então vamos fazer o seguinte, para ter essa obrigação de que a empresa tem que se creditar só com o pagamento anterior, vamos criar mecanismos para garantir que esse pagamento vai ser feito. Quais são esses dois mecanismos? Um é o pagamento pelo próprio adquirente, que na verdade é uma exceção, e outro é o chamado split payment. O que é o split payment? É uma liquidação financeira do IBS e da CBS quando o pagamento é feito. Então a ideia é que o prestador de serviço de pagamento, observando aquele fluxo, a partir de informações que foram disponibilizadas pelo fornecedor ou pela plataforma digital ou até pelo adquirente em alguns casos, mas a regra geral é que é o fornecedor que fornece, ele possa segregar no pagamento o que é a CBS e paga a CBS para ali, os cofres públicos da Receita Federal, o que é IBS e paga o IBS para o comitê gestor e efetivo pagamento líquido para o fornecedor. Então, garantindo que IBS e CBS já sejam pagos naquela transação financeira. Para isso, ele consulta os sistemas fornecidos pelo comitê gestor e pela Receita e identifica quanto aquela pessoa deve de fato, para ver se já teve um pagamento anterior daquela operação. Assim ele paga a diferença, se é que é devida alguma diferença. Se não for devida, não tem nenhum split payment. Mas, considerando que nada foi pago, então ele paga integralmente o IBS e a CBS. Esse é chamado o split payment super inteligente, porque ele consulta antes o sistema e só recolhe para os cofres públicos, só entrega para os cofres públicos aquele valor eventualmente devido. Tem também um segundo elemento que seria o split payment inteligente. O split payment inteligente é o que ele não consegue consultar por alguma razão qualquer o sistema do comitê gestor da Receita, faz o pagamento do IBS e CBS, mas se aquele fornecedor já tivesse pago, ele recebe uma restituição em até 3 dias. E ali eu vi o Bernard Api, né, que foi um dos grandes mentores da reforma, diz que esse prazo de 3 dias é o máximo do máximo, porque na verdade eles querem até que seja antes disso, talvez até de forma quase instantânea. Vamos ver como vai funcionar na prática. Se por acaso o split payment não funcionar, daí sim o adquirente teria a possibilidade de pagar o IBS e CBS, retendo de certa forma e pagando líquido para o fornecedor. Tendo esses dois mecanismos, então o crédito só será possível de ser aproveitado com o pagamento do IBS e CBS, seja pelo split payment, seja pelo pagamento do adquirente. A ideia é que o split payment seja implementado talvez de forma gradual, dando preferência para as operações B2B, né, entre pessoas que estão no meio da cadeia, para garantir o crédito. Então tem essa possível implementação gradual do split payment, e daí com ele implementado, ou com pagamento pelo fornecedor, eu tenho essa exigência de que sem isso eu não tenho direito a crédito. Então nos pagamentos parcelados, o split payment vai ser feito de forma parcelada. Se não houver o pagamento antes pelo fornecedor, eu vou me aproveitando o crédito também de forma parcelada. Perfeito. Então, agora, de certa forma, é uma revolução que é muito baseado também na ideia da nota fiscal eletrônica e do PIX. Sim. Porque o sistema tributário brasileiro, de certa forma, ele é muito digitalizado, mais até do que em outros países. A gente tem hoje o SPED, tem a nota fiscal eletrônica digital, que possibilita um sistema bem digitalizado do IBS e da CBS, que possibilita esse tipo de tecnologia. Poucos países no mundo adotam, e me parece que não sei se é tão abrangente quanto o nosso propõe a ser. Eu sei que no México tem alguma coisa. Acho que na Itália, se não me engano, também tem. Mas a ideia é para ser algo até meio um pouco revolucionário, mas de certa forma, garantindo um pouco que não haja esse tipo de fraude e de inadimplência. E a promessa é que com o split payment, de certa forma,
até contribua para reduzir a carga tributária no futuro. Porque com menos inadimplência, com menos sonegação, você, de certa forma, quando todos pagam, todos podem pagar um pouco menos do que só alguns pagando. Assim esperamos. Assim esperamos. Muito bem. Então, ele funcionaria mais ou menos... Eu poderia dizer que ele vai funcionar mais ou menos com uma retenção na fonte, feita pelas instituições financeiras? Tem essa semelhança, né? Porque ela, efetivamente, o fornecedor paga integralmente o sistema de pagamento e ele segrega o que vai para o comitê gestor, temos de IBS, o que vai para a Receita, temos CBS e pago líquido. Então, financeiramente, para o fornecedor é como se fosse uma retenção na fonte, porque ele já recebe ali o valor líquido. Perfeito, perfeito. E você tem sentido alguma preocupação das empresas em relação ao split payment? Sim, porque vai mudar um pouco o fluxo de caixa das empresas. Sim. Eu vejo, por exemplo... Eu, na minha vida de advogado, já recebi muita reclamação de setores que estavam na substituição tributária para frente. Tá. Porque, de certa forma, há um problema de fluxo de caixa. Não uma operação normal, eu apuro o imposto devido, depois pago no mês seguinte aquela diferença. Sim. Então, eu apuro os débitos, apuro os créditos, e tenho um eventual saldo a pagar, se é que eu tenho, eu vou lá e efetivo o pagamento. Com o split payment... Não, já há um pagamento antes do tributo. Então, as empresas vão ter que se organizar no seu fluxo de caixa, para ter certeza que elas não vão ter uma despesa até financeira, de eventualmente ter que recorrer a um banco ou um adiantamento de valores. Né? Então, isso é algo que elas vão ter que se organizar para não ter um prejuízo. É um ponto de atenção que a reforma tributária traz. Sim, e não vão poder usar o tributo como uma oportunidade. Né? Eu escolho pagar, escolho não pagar, escolho pagar mais para frente, né? Fazer toda essa gestão não vai ser mais possível, né? O split payments acaba com essa possibilidade, talvez até ele combata, pelo menos parcialmente, algo que é o chamado devedor contumaz, que é aquela empresa que tem como estratégia não pagar tributo, às vezes por dificuldade financeira mesmo. Ela não paga o tributo para pagar o funcionário, por exemplo. Mas às vezes até como estratégia de ganhar financeiramente esse valor e assim por diante. Então isso termina. O tributo vai ser coercitivamente pago ali por esse tema do split payments, né? E se reduz muito a inadimplência. Mas certamente ela não vai ter essa possibilidade, até porque ela gera um problema de crédito pro cliente dela, se aquilo não for pago, né? Perfeito. Então, pro cliente é uma garantia de que esse tributo vai ser pago e ele vai ter direito a crédito. Perfeito. Uma pergunta interessante que eu recebi é se o split payment vai ser opcional. O contribuinte vai ter escolha ou não de se submeter a essa retenção, né? Vamos chamar assim, ou não, ele vai ser obrigatório? Não, vai ter a implementação gradual e vai ser obrigatório. Vai ser um sistema que todos vão ter que submeter. Não posso não submeter ao split payment desde que ele já tenha sido implementado para aquele setor, né? Então as empresas vão ter que se organizar realmente, porque é algo que elas não vão poder escapar uma vez implementada aquela sistemática. Agora, o que pode ocorrer são pagamentos que não envolvam um sistema de pagamentos. De repente, um pagamento em dinheiro, um pagamento por outra modalidade, um cheque, que hoje em dia, a última vez que eu usei cheque foi em 2018, talvez muitos que não ouçam não saibam o que é o cheque. Né? E lembro quando eu usei em 2018, as pessoas olhavam para mim, quase não aceitavam, não sabiam bem o que aquilo era, tal. Mas o comércio ainda se usa, às vezes. Então, daí sim, pode não ter o split payment, mas se for pelo sistema de pagamento, vai ser obrigatoriamente implementado. Perfeito. Observado. Perfeito. E Charles, teria mais alguma outra questão relacionada ao split payment que você gostaria de colocar? Algum ponto de destaque? Algo que a gente não falou até agora? Não, perfeito. O que eu gostaria de colocar é que também existe a possibilidade de se instituir um split payment simplificado, principalmente em operações de varejo. Então, como vai funcionar? Quem for aderente a essa sistemática, o split payment vai ser não o valor do IBS-CBS integral, mas um percentual
sobre aquela transação. Esse percentual não vai ser necessariamente um percentual relativo ao imposto. Por quê? Porque eles vão partir da premissa que a empresa tem crédito. Então é um percentual até menor do que o débito, do que o imposto devido, e vai simplificar ali aqueles adiantamentos. Então não vai ser o valor integral do IBS e CBS, vai ser um percentual aplicado ali que vai ser determinado. Essa é uma sistemática especialmente para o varejo que poderá ser adotada. Então, por isso que se diz que eu tenho o chamado split payment super inteligente, que é aquele em que realmente a instituição financeira ou o serviço de pagamento consulta os sistemas da Receita e do comitê gestor para identificar se é devido mesmo algum valor. Existe o split payment inteligente, em que há efetivamente o valor pagamento integral do IBS-CBS naquela operação, né, proporcional àquele pagamento, mas se é a consulta prévia, daí a pessoa recebe em até 3 dias. E o pagamento do split payment, que alguns chamam de manual, mas que na verdade é o recolhimento pelo próprio adquirente, e o split payment simplificado, especialmente que vai ser adotado para o varejo, em que há esse tipo de situação em que o split payment é feito por um percentual, né? São as modalidades de split payment que estão à disposição e que vão ser implementadas de forma gradual. Agora, a lei complementar diz que o split payment não implica uma responsabilidade tributária do serviço de pagamento. Isso é um ponto interessante que a lei complementar expressamente prevê. E outro aspecto também do split payment que eu acho interessante colocar é que ela não elide a necessidade de pagamento pelo próprio fornecedor, pela própria pessoa que é devedora do IBS-CBS. Então ela vai apurar no final do mês o IBS-CBS devido, eventualmente descontar, né, o split que já foi feito, mas o fato de se a instituição financeira não fez, por alguma razão qualquer, ela continua sendo sujeito passivo da obrigação tributária e deve recolher o IBS-CBS, eventualmente que for devido ali, que for identificado na sua apuração. Agora, o split, então, ele é algo que, de certa forma, vem como garantia para o adquirente de que o imposto, ou IBS-CBS, né, os tributos foram pagos, portanto, ele tem direito a crédito. Ele lide, então, essa ideia de sonegação que existe, infelizmente, no sistema atual, e reduz ou elimina muito a inadimplência, né? Ele tem essas características. Em contraposição, a empresa tem que ajustar o seu fluxo de caixa. Agora, além disso, temos que lembrar que é um sistema, esse novo IVA, de creditamento amplo. Então, o que não vai ser permitido, ele tem esse requisito a mais do pagamento, mas é um sistema em que tudo tem o direito a crédito, menos o chamado uso e consumo. Então, se eu comprar uma obra de arte, uma bebida alcoólica, por exemplo, para consumo próprio, aí eu não vou poder me creditar. Mas todos os gastos importantes para a atividade da empresa serão, sim, creditáveis. Isso me parece uma evolução frente ao sistema anterior, que era muito segmentado. Primeiro, tinha requisitos diferentes para o PIS e COFINS, para o IPI, para o ICMS. Cada estado, às vezes, tinha a sua própria interpretação. Aqui eu vou ter um critério único, bem abrangente para o IBS e para a CBS em termos de creditamento, o que vai eliminar a não cumulatividade. Acho até interessante, né, se pensar, porque a Constituição já dizia que o ICMS e o PIS e COFINS eram não cumulativos. Sim. Apesar disso, você tem que fazer uma reforma para garantir a não cumulatividade ampla. Por que isso foi feito? Porque na prática, nós não aplicamos a não cumulatividade de forma ampla. Quando eu digo nós, eu digo sociedade brasileira. Sim. Isso acabou sendo admitido não se aplicar de forma ampla. Esse sistema vem para corrigir isso, principalmente, garantir uma não cumulatividade de forma ampla. Então, o que eu acho que também nós precisamos sempre ficar vigilantes, é uma palavra que eu gosto de usar, que isso seja, de certa forma, respeitado. Porque é um dos grandes méritos da reforma tributária, além da unificação, né, de vários tributos no IBS e na CBS, nesse tributo sobre consumo, é esse creditamento amplo, que exige sim o pagamento prévio, mediante split payment, mas que dá uma gama de créditos muito importantes para a empresa realmente garantir a neutralidade. O que é a neutralidade como um todo? É a ideia de que a tributação não irá interferir na organização do particular, nas suas decisões econômicas. A não cumulatividade é essencial para a neutralidade, porque a não cumulatividade, de certa forma,
ela vai fazer com que não importe quantas etapas na cadeia existam, a carga tributária na cadeia vai ser sempre a mesma. Então, se for uma ou se forem 10 etapas na cadeia, a carga tributária é a mesma. Para garantir isso, eu preciso de algo amplo, porque se eu criar muitas restrições, existirá sim diferenças entre ter um estabelecimento, ter uma única etapa ou ter 10 etapas. Porque se não puder me acreditar isso, aquilo outro, etc., surge sim um tributo cumulativo, é algo que não garante a neutralidade. Então a reforma parece que tem esse mérito, mas é preciso que fiquemos vigilantes para ter certeza que isso vai ser devidamente respeitado pelo poder público, pelos aplicadores do direito de modo geral, né? Mas junto com isso vem essa novidade da necessidade de pagamento para o crédito e para garantir, como garantia para o adquirente, contribuinte, de que aquele crédito vai poder ser aproveitado, tem um mecanismo do recolhimento pelo próprio adquirente ou, como regra geral, pelo split payments, né? Que é fruto dessa modernização do sistema tributário, que é mais digital, fruto do PIX, fruto da nota fiscal eletrônica, do SPED, assim por diante, e de um sistema digital em que o sistema de prestação de serviço de pagamento pode observar quanto a pessoa deve e segregar o IBS e a CBS, pagando para o Comitê Gestor IBS, para a Receita a CBS e disponibilizando o valor líquido para o fornecedor. Então, essa é a ideia geral. Perfeito. Realmente revolucionário, né? É um sistema que vai impactar, eu vejo até impactos na mudança cultural. Nós vamos ter uma mudança cultural no Brasil, porque a gente vai ter um sistema de pagamento que antes a gente não tinha, que faz com que os contribuintes, né, não tenham mais, vamos dizer, essa possibilidade de não pagar tributos em muitas situações. Como você falou, vai diminuir a questão do devedor contumaz, que é um problema que a gente tem no nosso sistema tributário. Então, vai impactar muito a nossa realidade, né? Então, vamos ver como isso vai funcionar. Eu aprendi demais. Acredito que nossos telespectadores, ouvintes também aprenderam demais. Foi muito bom esse bate-papo, Charles, muito rico. Eu só tenho a agradecer a sua presença e os seus ensinamentos aqui para a gente, né, nesse podcast. Muito obrigada, Charles. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado por todos que nos ouvem. Foi um prazer e uma grande honra poder participar. Um grande abraço. Ok, então, pessoal, nós agradecemos e sigam nos acompanhando no nosso Tax Talks, que nós temos muitos temas, né, muitos temas importantes sobre a reforma tributária a tratar.